O que eu vou mostrar aqui são fatos que a gente está vivendo hoje em dia e nós estamos antevendo uma grande crise hídrica mundial, né? Eu acho que todos vocês já sabem que daqui a 20, 30, 40 anos teremos alguns problemas aí, principalmente em termos de energia, em termos de água, não é? E eu vim mostrar para vocês por que desse fato. E é importante que vocês entendam isso desde cedo, porque, na verdade, cada um de vocês é uma semente. Nós fizemos uma campanha alguns anos atrás para conscientização aqui dos moradores de Ribeirão Preto, e nós percebemos que quem mais atua nas campanhas são os jovens e os adolescentes, porque eles levam a mensagem para casa e lá essa mensagem frutifica, né? Eles até chegam junto dos pais, falam: ô pai, tal, vamos consertar essa torneira aqui, está vazando. Ah, mas é só um vazamentinho. Eu vou mostrar os números aqui, né? O que é um vazamentinho de torneira? Parece bobaginha, mas no fundo, se todos somarem seus esforços, a gente consegue amenizar o problema na nossa região. E tem aquela coisa, né? Cachorro antigo não aprende truque novo, que eles falam no circo, né? Não adianta você querer convencer uma pessoa que fez isso durante 50 anos, viveu de um jeito, ela não vai mudar de um dia para o outro. Então, é ideal conversar com vocês um pouquinho. E eu vou tentar, no meio da palestra, mas para o final, que vocês vão mostrar, eu vou mostrar a parte de dessalinização de água, eu vou tentar mostrar para vocês onde se encaixa a minha pesquisa científica. O que eu faço voltado para isso, né? Que são essas membraninhas que eu vou passar para vocês. Eu já vou até fazer com que elas circulem, para dar tempo de todo mundo ver o que é, antes de eu falar delas, tá? São membranas poliméricas. Essas daqui são de mostruário, tá? Então elas estão meio amassadas mesmo, que todo mundo olha, amassa, dobra, pode dobrar. São poliméricas, tá? São polímeros, plásticos. E aqui dentro desses vidrinhos, desses frasquinhos, tem mais 2 amostras e tem uma específica que é uma esponja, que é feita do mesmo material, mas na forma de esponja. E eu vou explicar para que ela serve, tá certo? Então eu vou passar aqui esses daqui para cá e as membranas vão circulando aí, tá? Não é nada demais, mas é legal vocês sentirem o que é uma membrana de nanofiltração, pelo menos uma vez na vida, tá? Bom, quando o Yuri Gagarin entrou em órbita, acho que todo mundo já ouviu falar do Yuri Gagarin, foi o primeiro homem a entrar em órbita, né, em torno do nosso planeta. Ele disse uma frase que ficou muito célebre, né? A Terra é azul. Todo mundo sabe que a Terra é azul, mas até então não se sabia disso. A gente não tinha a menor ideia de que cor que seria a Terra, principalmente em 1961, se não me engano, que foi o ano que aconteceu isso. Mas por que eu estou pondo essa frase? Porque azul é o quê? A cor da água. Tem até aquela música que a Terra é o planeta água. Se a gente olha a Terra de longe, a gente tem a impressão que é quase que uma ilha, né? Os continentes são quase ilhas, boiando numa imensidão de água. Então tem água para toda parte. Água em todo lugar que você olha nesse planeta. Tá certo? Mas mesmo assim, mesmo sendo um planeta tão cheio de água, existe um problema iminente, né? Que é iminente, que está para acontecer. E isso vai acontecer quando eu já estiver morto, mas vocês vão estar na ativa ainda, né? Se a gente não começar a se preocupar com isso agora, vai ser um problema para vocês e para os seus filhos, para os seus netos. Por isso que é importante a gente já mudar a nossa mentalidade. E eu não quero ser alarmista, Deus me livre, tá? Nós temos soluções também, não são só problemas. Mas observe esse mapa aqui, ó. Esse mapa, ele está apontando os países que são passíveis de risco de escassez de água daqui a mais ou menos 20 anos. Tá? Em 2040, esses países que estão em vermelho escuro, então podemos mostrar aqui, ó, África do Norte, né? Oriente Médio, grande parte da Ásia, Austrália, África do Sul e adjacências, Estados Unidos, né? E eles incluíram o Alasca aí porque pertence aos Estados Unidos. Mas veja, todas essas regiões, e olha o Chile ali, né? O Chile ali na costa da América do Sul. O Chile também tem um severíssimo problema, já está tendo agora já, né? Todos esses países são países em que vai faltar água, com certeza, se nada for feito.
tá certo? Mas aí fica a dúvida, como é que pode ser possível a gente ter um planeta tão cheio de água e faltar água? Como pode acontecer um negócio desse? E é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Como é que essa situação é possível. Então vamos lá. Vamos analisar toda a água do planeta, tá certo? Se eu pegar toda a água do planeta, eu vou perceber que 97% dessa água é água salgada. Eu acho que é 96 ali, porque minha conta não está fechando, tá, gente? É 96, desculpe. Então, água salgada você pode tomar? Né? Se você tiver a deriva, por exemplo, em alto mar, e você começar a tomar água do mar, você vai morrer. Você não pode tomar água do mar. Simplesmente você vai morrer ao invés de conseguir se manter. Desse percentual sobra muito pouco de água, que é dividido em dois tipos, que é a água doce, que representa 1% da água do planeta, tá? 1%. E água salobra. Já ouviram falar desse termo, água salobra? No Nordeste tem tem muito corpo aquífero que é salobro. Isso quer dizer que ela não é nem salgada que nem água do mar, mas também não é doce. E ela é imprópria para o consumo. Você não consegue tomar porque ela é salgada demais. Mas não chega a ser salgada como a água do mar. Está ali entre os dois. Tá? Por isso que tem locais lá que até tem água, só que ela é imprópria para o consumo por ser salobra. No Nordeste, na Bahia, tem muitos casos desse tipo. Tá? Pode falar. Essa água, ela pode ajudar pelo menos no processo de irrigação? Depende das classes aqui. Água salobra não. Água salobra não, porque você vai matar as plantas, é a mesma coisa que jogar sal nas plantas, né? Então você precisa de um tratamento mínimo. Você tem um nível máximo de salinidade permitido para você utilizar essa água para irrigação. Tá? Eu vou mostrar aqui uma tabela que são as classes de água potável, classes de água doce do CONAMA. Sim, tem o processo, é deles que eu vou falar mais para frente. Tá? No final da apresentação eu vou falar só dos processos, para a gente tentar justamente aproveitar isso aqui, né? E não depender somente disso. E preste atenção, isso aqui é só metade da história. Porque desse 1% de água doce do mundo, temos outro problema, né? Então pega aquela porçãozinha, aquela fatiazinha de pizza de 1%, tá? Deste 1%, 69% dessa água ela está nas geleiras. Tá? O que é geleira? Iceberg. Está congelada. Então ela existe, mas ela está longe. Será que eu consigo buscar? No Brasil a gente não consegue. Teria que tentar outra coisa para arrumar água potável, né? 30% da água ela é subterrânea. E aqui a gente conhece bem o que é água subterrânea, né? A gente está em cima do maior aquífero do mundo, que é o aquífero Guarani, que é um dos maiores, pelo menos, do mundo. Tá? É uma água que existe, mas está debaixo dos nossos pés. Se você não tiver a ferramenta adequada para buscá-la, você fica sem. Tá certo? E aí, ó, sobra de novo 1% mais ou menos de água de superfície. Então já estou 1% de 1%. Acabou a novela, gente? O que vocês acham? Essa água de superfície ela está numa forma só? Ou não? Tem água no ar que a gente respira? Tal da umidade relativa, né? Tem ar, tem água no ar. Mas aí veja, para complicar um pouquinho nossa história. Do 1% do 1%, a gente vai dividir em outras situações, né? Nós temos lá 69% dessa água está no permafrost. Já ouviram falar do permafrost? Quando você vai, por exemplo, para o Canadá, para aquelas regiões de taiga, aquela mata bem quase perto do Círculo Polar Ártico, se você tentar cavar um buraco na terra, você vai ver que a terra está congelada. Né? Mesmo no verão, a parte de cima descongela, mas a 2, 3 metros de profundidade, ela continua congelada. É o que chama de permafrost. Então tem uma grande parte dessa água que está no solo, ou está umidificando o solo, ou está congelada literalmente. Então você não vai conseguir recuperar com tanta facilidade. Né? Tem outra parte que está na atmosfera, tem outra parte que está nos seres vivos, que é uma fatia extremamente pequena se a gente compara. Né? Essa fatiazinha aqui, ó, não dá nem para pôr um número.
acho que é 0,21% está nos seres vivos. Isso enquadra a gente, tá? E 21% desse 1%, daquele 1%, está nos rios e lagos. Aí você já começa a ter noção do problema, né? Tem muita água por aí, mas pouca água que presta. E quando a água presta para a gente, ela é inacessível a maioria das vezes. Então aí a gente já começa a pôr o cérebro para funcionar. Fala, e agora? Será que tem tão pouco assim? Vamos ver. Então, se a gente fizer a continha ali, ó, de todo aquele planeta azul, resta 0,006% de água para a gente. É pouco, né? Pouquinho. Você ganha um aumento desse no salário, não dá nem para comprar uma bala, né? Não dá para nada. Então, essa proporção é extremamente ridícula, é pequenininha. Tá? E ainda tem um agravante. De tudo isso, 72% da água que a gente produz ou recupera ou quer usar, 72% disso vai para a agricultura. E faz sentido, né? Você não vai conseguir plantar nada se não tiver água, se você não irrigar adequadamente. Aí em agricultura, indiretamente, a gente está falando de pecuária também, né? A maior parte da água serve para agricultura e pecuária. Tudo bem? Então, veja, um país que não tem água, além de passar sede, ele passa fome, ele não produz alimento. É um problema muito grave, é um problema muito grande. Tá certo? Então, a nossa previsão lá de 2040 que eu mostrei para vocês parte desse pressuposto aqui. A população está aumentando, as necessidades alimentares aumentam, não é? E a gente tem uma reserva limitada de água, né? O que nós vamos fazer? E outra, o Brasil, como é que fica nessa história? Para responder a pergunta que ela me fez, isso é só uma curiosidade. Quando a gente procura as normas, a normatização do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele separa a água doce, né, que é a água doce, em diversas classes. Tá? Então, para você consumir água, você tem que estar na classe 1. As outras que servem para irrigação, para recreação, para encher piscina, essas coisas. Tá? Mas tem que ser água doce. Tá? Você não vai conseguir irrigar com água salobra, por exemplo. Tudo bem? Então, olha, uma coisa ótima que a gente tem no Brasil é o privilégio de ter muita água, né? O Brasil, ainda assim, ainda nessa situação de risco mundial que a gente se encontra de escassez de água, nós temos o privilégio de sermos abençoados com uma quantidade enorme de recursos hídricos. Tudo bem? Vocês sabem muito bem que nós temos 2 aquíferos imensos, 80% em solo brasileiro, eu vou dizer assim, né? Nós temos o sistema aquífero da Grande Amazônia, que tem até outro nome, e temos o aquífero Guarani, que chega aí até a Argentina. E nós estamos exatamente aqui. Tá? Nós estamos sentados em cima de um dos maiores aquíferos do mundo. Não é? Aquífero, o que é, gente? É água subterrânea. Mas olhando assim, parece que é uma piscina, né? Uma piscina gigante, que eu vou cavar, vou cair num lago, vou sair nadando. Não é bem assim. São vasos comunicantes, são corpos d'água comunicantes. Isso quer dizer que o nível desse aquífero pode estar mais alto ou mais baixo, dependendo da região. Pode falar. Como eles se formam? Normalmente você tem uma camada de rocha sedimentar, né? Você vai formar a camada de rocha sedimentar e outras camadas por cima. E nesse caso aqui do aquífero Guarani, você tem uma camada de arenito no subterrâneo. O arenito ele é bem poroso, é uma rocha bem porosa. E aí a água consegue permear por essa camada de arenito. Eu vou mostrar um slide lá com um corte transversal para você entender melhor o que está acontecendo. Tá? Então veja, já temos a sorte de ter 2 aquíferos, né? Isso aqui já resolveria o problema de muita gente em vários países, que nem Kuwait, Arábia Saudita, até no Chile, né? Que eles têm o deserto do Atacama, que é o mais seco do mundo. É um dos mais secos do mundo. Tá? E além disso, além dos aquíferos, nós temos uma quantidade imensa de rios, certo? Rios, incluindo o Amazonas, que é um dos maiores do mundo, se não o maior, junto com o Rio Congo,
não é? Um é em extensão, outro em volume, mas enfim, é um dos maiores do mundo. Temos o Rio São Francisco, o Rio Solimões, Rio Xingu, Rio Paraná, tem uma série de rios imensos, não é isso? Então, por que, gente, nós temos esse tipo de situação aqui no sertão nordestino ou no agreste? Por que tem lugar que a seca ainda é um grande problema, ainda castiga os moradores daquelas regiões e atravanca, de certa forma, o desenvolvimento econômico da região? Por que isso ocorre se o Brasil é tão rico em água? Veja esse gráfico que eu mostro para vocês. Nós temos muita água, de fato, mas perceba que, olha, 68% dessa água toda que a gente tem está distribuída na região norte do país, né? Veja, não nordeste, região norte, tá? E essa região norte é a menos habitada do país. Tem 8% da população do país. E dá para entender, porque é enorme, tem a floresta amazônica, a densidade demográfica lá é muito baixa, não é? Centro-oeste, a gente já tem 16% da água total e 7% da população. Quando eu faço a proporção aqui, ó, veja que eu estou em 8,5, eu vou para 2,3. Quando eu venho para o sul, já diminui a quantidade de água e aumenta a quantidade de gente. Chega numa proporção de 0,5. Agora veja aqui, ó. Nordeste tem uma proporção de 0,1, ou seja, pouquíssima água para muita gente. Esse é o problema. É aí que a gente começa a ter sérios problemas. Por que tem pouca água? Por conta do clima, né? A região é árida. Naturalmente ela é árida. Mas perceba, a gente no Sudeste acha que está numa boa, né? Se a gente fizer o mesmo tipo de análise, veja, a gente não está muito longe do Nordeste, não. E eu não sei se vocês se lembram, em 2014, que teve aquela estiagem violenta que secou represa, vocês lembram disso? Passava na TV todo dia, ia até começar a racionar, né? Se a gente não tivesse numa situação de risco, isso jamais aconteceria, né? Na região norte, isso provavelmente jamais aconteceria. Por quê? Porque o nosso equilíbrio aqui é tênue, é frágil. Se a gente começar a vacilar com distribuição e conservação de água, a gente vai passar necessidade, vai faltar água. Tudo bem? Então perceba, essa é a conclusão que a gente tira. Muita água, mas ela é mal distribuída. Isso não é culpa nossa, é culpa da natureza, tá? Então pode faltar água até mesmo no Brasil? Sim, em algumas regiões é possível que aconteça. E de novo, toma o exemplo da grande estiagem aqui de 2014. Todo mundo sentiu os efeitos. A região sudeste foi extremamente afetada por essa estiagem, né? Vocês deviam ter o quê? Vocês estão com 16, vocês lembram, né? 2 anos atrás, 4 anos atrás? 14 dá para lembrar ainda. Foi crítico. Eu mesmo, com 45, nunca vi uma estiagem dessa, né? Tem mudança climática, tem uma série de coisas envolvidas. Enfim, a gente tem que estar alerta. Bom, eu trouxe os problemas, tá? Trouxe os problemas aqui. E já pintei um cenário quase que trágico, né? Então vai morrer todo mundo de sede, né? Não compensa viver. Bobagem, né? Nós vamos tentar combater isso e contornar isso, né? Então vocês já devem estar cansados de ouvir falar de reduzir, reutilizar e reciclar. Mas além desses 3 R's aqui, a gente tem que se preocupar com outra coisa, que é o tal do preservar, guardar para amanhã, poupar água. E não estragar a água que a gente tem hoje, tá? Isso é muito importante e pouca gente está se preocupando. Então vamos lá. O que nós fazemos de errado em casa? Quem aí nunca teve uma goteira em casa? Uma torneira com goteira? Acho que toda casa no Brasil tem pelo menos uma torneira que veda mal, né? Goteirinha, né? Quem nunca jogou comida fora? Eu já joguei comida fora várias vezes. Ah, mas o que tem a ver comida com água? Eu vou explicar, né? Tá lá conversando com a irmã, escovando o dente, torneirona lá aberta, né? E vai a água pro ralo, tudo água tratada, água boa, vai tudo pro ralo.
Descargas do vaso sanitário, aquelas de parede. Vocês já viram essas de parede, né? Isso é quase que um crime, porque o que vai de água ali que você não precisa, né, você poderia fazer a mesma coisa com muito menos água. Banho demorado. Tá pensando na vida, cantando no chuveiro, ensaiando para ir passar na TV, e o banho lá, meia hora de banho, você já limpou até tua alma ali, já podia ter saído há muito tempo, né? E vai gastando água, né? Outra coisa, lavar roupa com pouca roupa. Todo mundo fala, olha, vai lavar roupa, enche ela na capacidade máxima, porque você vai usar um ciclo de água somente. Se você botar duas calcinhas ali, uma cueca e ligar, não compensa, você está gastando água à toa. Enche tudo, faz funcionar, né? Vou pegar ponto a ponto essas coisas. Agora, talvez o que pegue mais, e a gente não dê muita bola, é o descarte inadequado de lixo, né? Como que a gente trata o nosso lixo? Detergentes não biodegradáveis, eu vou mostrar uma foto do efeito que isso tem, né? A gente lava a louça, muitas vezes, de forma errada. Se eu fizesse uma pergunta aqui, eu acho que 99% das pessoas iam dizer, como é que você lava um prato? Eu abro a torneira, né? Passo lá, água e sabão e água de novo. Os europeus americanos, que são países onde a água custa muito caro, a água custa tão caro quanto a energia elétrica lá, eles lavam louça de um sistema diferente. Eles usam um sistema de bacias, 2 bacias. E eu vou mostrar aqui uma foto. Parece esquisito? Limpa do mesmo jeito, eu garanto para vocês. Só que economiza 2/3 da água que a gente gasta. Tá? A gente não reutiliza água de chuva, água de máquina. Tá certo que às vezes é difícil fazer isso, mas seria muito bom se pudéssemos, né? E não damos manutenção em torneiras e uma série de coisas. Agora, gente, quem já viu uma cena dessa aqui em Ribeirão? Ou na cidade de vocês? Todo mundo, né? O da ERP você liga, ele te leva 3 meses para te responder. Mas na minha rua mesmo eu já vi umas 3 vezes isso acontecer. A maior fonte de desperdício de água é na rede de distribuição. Tá? Esse número é tão absurdo, se a gente for ver, que a média do Brasil, tá? Média do Brasil, de desperdício por problemas na distribuição, ou seja, problemas nas empresas que distribuem, é de 91.250 litros por ano por ligação. Ou seja, a tua casa vai perder 91 mil, a dele também, a dela também, e assim por diante. Por ligação, por ponto. Então, multiplica isso pelo número de ligações de casas, você vai ter noção da quantidade de água que é jogada fora. Jogada fora, e é água tratada, água boa. Você pode até tomar essa água que não tem problema algum. Tem cloro, tudo bem, mas cloro não vai te matar. É muito melhor o cloro do que um vibrião do cólera, por exemplo, né? Na tua casa, então, o desperdício já começa lá, né? Na companhia que está distribuindo água. Ela vai mandar, vai perder uma boa parte no caminho e vai chegar na tua casa. E na tua casa tem aquela torneira pingando que você não deu bola. Só uma gotinha. O que faz uma gotinha? Não tem problema. Aí você pega a gotinha e você vai pondo um copo embaixo, vai ver quanto tempo ele vai enchendo. Tá? Extrapola essa conta para 1 ano, você vai ver que você jogou fora 10 mil litros de água com uma goteirinha de torneira. Uma só. Se tua casa tiver 2, 3, faça a conta. Você vai ver que o número é ridiculamente grande, né? E aí a gente fica pensando, poxa, uma carrapeta, você sabe o que é uma carrapeta? Aquela borrachinha que segura a torneira, custa 20 centavos. Qualquer um desmonta uma torneira e fecha, é 20 centavos, né? Evita tudo isso. Então, na verdade, é preguiça mesmo. A gente tem preguiça de fazer essas coisas. E aí, veja, a questão do lixo, que eu falei para vocês antes, né? Tem regiões que a gente sabe que carecem de uma infraestrutura mais adequada e, em certos bairros, o pessoal acaba jogando coisa em corpos de água mesmo. Joga até sofá, televisão, estão nem aí com a paçoca. Vão jogando, né? Vão jogando. O que acontece, gente? Se você descarta um monte de coisas na água,
Fala, mas essa água é água de esgoto, eu não vou consumir. Mas quem sabe se essa água não fosse tratada, a gente não pudesse consumir? E se eu jogo veneno nessa água que eu não consigo tirar pelo tratamento convencional? É água perdida, né? Se eu contamino com mercúrio, por exemplo, eu não vou poder consumir. Então são umas questões cada vez mais delicadas que a gente não pensa. E é um desperdício à distância, porque a gente está no conforto do lar e não pensa nisso. Tá? Outra coisa, eu não sei se vocês já viram isso, uma cena assim de perto, né? Isso aí é numa barragem no Tietê, eu acho que é Santana do Parnaíba, não tenho certeza. Tá? Todo esse branquinho que vocês estão vendo aí, sabe o que é? Espuma de detergente. Detergente que você lava a louça. Ela vai parar no Tietê, no caso aqui, nos rios que desaguam no Tietê, e fica lá. Fica lá. E aí tem uma barragem que tenta segurar essa espuma. Tudo bem, é bonitinho, né? Mas isso acaba com a vida aquática. Você compromete troca de oxigênio com a água e, por exemplo, o peixe não vai sobreviver desse jeito. Você altera a tensão superficial da água, altera um monte de propriedades que os seres vivos precisam para se manterem vivos, né? Portanto, gente, se você puder comprar detergente, sabão, tudo que for biodegradável, não é uma frescura, vale a pena comprar. E o preço é muito parecido com o sintético, né? Isso é sintético, ele vai ficar aí um tempão, ele não vai embora. O biodegradável, o que acontece? Os micro-organismos vão lá e detonam ele, somem com ele, né? Então, não causa esse problema. O melhor sabão que tem, por incrível que pareça, o melhor do mundo, falo como químico, é o sabão de coco. Vocês vão dar risada, mas é o melhor sabão que tem. É o mais amigável ecologicamente, é o que limpa melhor, ele faz espuma até na água do mar. Já viu o sabão fazer espuma no mar? O sabão de coco faz, porque é um sabão porreta mesmo, ele funciona bem. E é biodegradável, é quase que 100% natural, né? Então, opte por produtos biodegradáveis se puder. E aqui o sistema de tanques, né? Já pararam para pensar por que tem duas pias? Por que não faz uma pia só? Eu fui lá na loja de construção, fui ver umas pias lá com a minha mãe e todas eram divididas no meio. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, existem países que as pessoas utilizam um sistema de lavagem de louça manual diferente do nosso. Então, como é que eles fazem? Eles enchem uma pia dessa com água e sabão. Mas é uma pia só. Ó, a torneira fechada. Encheu, fechou. Eles tiram o resto de alimento mecanicamente, com uma faca. Tiram. Depois eles passam esponja nessa água. E nesse segundo tanque, é um tanque de enxágue. Eles só enxaguam. É água limpa. Portanto, para você lavar um monte de louça, você só usa 2 pias dessas. Mas será que limpa? Limpa. Te garanto que limpa. Tá? A gente não, a gente faz todo o contrário, né? Detergentão na esponja, vai. Quanto mais espuma, melhor. Tá certo isso ou não? O que significa quando você está fazendo muita espuma? Que está limpando mais? Ou não? Significa que você está gastando, desperdiçando sabão. Tem sabão demais ali que não precisa. Tá? Então, são coisas da nossa cabeça. A louça a gente tem jeito de lavar de maneira mais inteligente, né? Continuando aqui o banho, 5 minutos, 40 litros de água. Tá cantando no chuveiro. O pai fica doido, batendo na porta. Sai daí que está gastando muita água, e com razão, né? Caixas de descarga ou válvulas inteligentes também são uma boa solução. Aqui dentro, em média, você usa de 6 a 10 litros de água para dar uma descarga. Com essa aqui tradicional, é pelo menos 40. Então você economiza 3/4 usando isso aqui. Mas eu não consigo usar, eu gosto de válvula, então usa essa aqui. Essa aqui tem um temporizador. Ela vai dar uma quantidade de água necessária só. É válvula inteligente. Tá? Portanto, vai construir a sua casa, seu pai vai reformar. Pai, não usa essa válvula não, compra essa aqui um pouquinho mais cara, mas você vai recuperar lá na tua conta de água, vai ficar mais barata a tua conta de água.
Você falou em bolso, convence qualquer um, né? Porque, por enquanto, né? Agora, isso aqui, gente, isso aqui vocês não podem deixar acontecer. Isso aqui não tem desculpa. É o maior crime ambiental que alguém pode fazer, é isso aí, na minha concepção. Todo mundo faz isso, né? Você vai falar, mas no meu bairro todo mundo faz isso. Está todo mundo errado, infelizmente. Calçada não sente sede, gente. Tá suja a calçada? Vassoura. Ah, mas eu não gosto. Eu gosto de... tem muito pó, quero tirar esse pó. Procure comprar aquelas VAPs, né? Aqueles... como é que chama? Lavadora pressurizada. A VAP, todo mundo sabe que é uma VAP, né? Porque ali você usa água, mas você usa muito menos água do que usaria ali. Aqui o pessoal tá a mangueira correndo solta, né? E é água potável, água tratável que vai para o ralo. Você está jogando água boa fora, tá? Então, um crime. Ah, não, mas lá em casa eu só uso água da chuva para fazer isso. Então, ótimo, perfeito. Você está fazendo o correto. Existem casas agora que os arquitetos estão construindo com calhas, né? Você recolhe a água da chuva, vai tudo parar numa cisterna, um tanque ou uma caixa d'água. E aí eles põem uma bombinha lá, quando você precisa lavar a calçada ou lavar o carro, você usa a água da chuva. Perfeito. Você usou a cabeça. Não vai pagar a conta de água tão cara e também não está jogando água fora, né? É isso que a gente tem que fazer, pensar, usar a cabeça. E aqui? O que me dizem disso? Todo mundo tem telefone celular hoje em dia, a maioria das pessoas tem. Pilhas recarregáveis, tem em todas as casas, pilhas comuns, pilha de relógio, televisor quebrado, né? O que a gente faz com isso quando a gente quer se livrar? Ou uma lâmpada dessa aqui, ó, que está em cima da cabeça de vocês. Essas lâmpadas. Eu jogo no lixo? É legal jogar no lixo? Não é legal. Primeiro porque esse material que está aí contém metais pesados. A saber, mercúrio, chumbo, cádmio. Todos eles são extremamente perniciosos. Pernicioso, vocês sabem o que é? Que fazem mal, tá? Perniciosos. Então, por exemplo, o mercúrio, dependendo da forma que se encontra, ele pode até te matar, né? O chumbo causa doenças neurológicas muito sérias. O crômio causa câncer, dependendo da forma em que se encontra. Tem uma série de porcarias em tudo que é eletrônico que vai para a água, se você descartar da maneira que não é adequada, tá? Então eu faço um pedido aqui para vocês. Pilha, jamais jogue no lixo. Porque, infelizmente, no Brasil, a gente não tem ainda aquela prática de separar o lixo que é reciclável do lixo orgânico, né? Mas, felizmente, você vai no supermercado, você encontra lá papapilhas. Quem já viu isso, né? Uma caixa que você vai jogando pilha. Tem alguns locais, agência bancária, supermercado, quem conserta celular tem lá a caixa de papapilha. Junta num saquinho tuas pilhas, tuas baterias, um saquinho de lixo. Um dia você vai lá, desova tudo lá. Por quê? Porque o destino desse material vai ser o destino correto. Eles vão para a reciclagem. Eles não vão para o lençol freático. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você deixar uma pilha exposta, jogou no lixo, tá? Lá no lixinho da cozinha. Passou o caminhão do lixo, levou para o aterro, certo? O aterro vai estar exposto, ou mesmo que esteja debaixo da terra, vai estar exposto às intempéries, ela vai começar a sofrer oxidação, uma série de reações aqui. Isso quer dizer que o metal está virando o quê? Está virando íons, né? Vou pegar um exemplo simples. Se eu tenho lá ferro metálico, eu oxido ele, eu vou ter ferro 2+, ou ferro 3+. E muitos desses íons são solúveis em água. Eles vão ser solúveis em água. Na primeira chuva, o que vai acontecer? Eles vão todos para debaixo da terra. E eles vão parar onde? No lençol freático. E aí, amiguinho, você tem um problema grande, porque para tirar certas coisas da água contaminada, às vezes não compensa o custo.
você vai produzir 1 litro d'água custando mais caro que 1 litro de champanhe, entendeu? Então você arrumou um problema muito grande, porque aí a questão já vira financeira. Principalmente, aí para responder a pergunta dele, se o descarte for feito em região de recarga de aquífero. Estão vendo esse desenho aí? Nós estamos mais ou menos, aqui em Ribeirão Preto, vamos supor que seja nossa região, não é, tá? A gente estaria nesse nível aqui mais ou menos, Ribeirão Preto. Aqui estaria Araraquara, um pouquinho mais alta. E você vê, quando você vem de Cravinhos, você vai chegando pela estrada, você vai vendo uma depressão grande, né? Por isso que alguns pontos aqui você consegue perfurar o solo e a água acaba jorrando. Por quê? Porque tem uma pressão, tem um gradiente de pressão aqui. Mas agora imagine você que eu estou falando de uma camada de arenito por onde a água vai permear. E essa camada ela é exposta em certos lugares do estado. Não é em todo lugar. Essa região é que a gente chama de zona de recarga do aquífero. Ou seja, aquela região que pega a chuva que cai, né, e vai conseguir transportá-la de novo para o aquífero. Jogou lixo ali, já era, né? Você tem que preservar e cuidar dessa região de recarga, senão você contamina tudo. Aí vem toda a sujeira para a gente também. Então tem uma grande preocupação dos governos em cuidar dessas regiões de recarga, porque elas são importantíssimas para todo mundo aqui que usa água do aquífero. Tudo bem? E aí o negócio da comida que eu falei para vocês? Olha só, encomendei uma pizza, aí comi quase toda, mas faltou um pedaço ali e eu joguei no lixo. Acabei jogando o quê? 1.239 litros de água fora. Mas como que essa conta é possível, gente? Fiz um churrasco, convidei a galera para ir em casa, né? Sobrou 1 quilo de alcatra. Eu achei que não ia comer. Já estava assada mesmo, em vez de fazer um arrozinho lá, misturar, não, joguei fora. 1 quilo de carne custou 15.400 litros de água. Mas, pô, mas como é que você está fazendo essa conta? O boizinho, certo? O boizinho tem um peso. Ele vai ganhando peso. Para ele ganhar peso, ele precisa o quê? Comer capim, precisa tomar água e assim por diante. Quando você faz a conta toda, você chega nesse número. Sem água não tem boizinho no pasto. E não tem boi gordo, garanto, né? Para vários alimentos tem esse dado. Inclusive, se vocês tiverem curiosidade, tem uma tabela bem grande ali. De vários alimentos. 1 quilo de arroz, 2.497. Um ovo, um mísero ovo jogado fora, 200 litros d'água que você jogou fora. É indireto isso. Vocês entenderam? A gente capitalizou uma água que a gente podia estar usando para outra coisa, mas a gente não usou. Criou a galinha deu ovo, chegou na sua mesa, você preparou o ovo, jogou ele fora, e aquela água foi dali direto para o lixo. Né? Não foi utilizada, foi para o lixo. Então, é uma conta que a gente não imagina o quão grande é, quão o problema pode ser grande. Bom, agora eu vou entrar na parte de soluções, né? A gente viu como é que gasta água. Já estou chegando no fim aqui da apresentação. O que a gente faz? Esse aqui é o deserto lá do Chile, do Atacama. Seco, seco, seco. Bem mais seco do que o Nordeste brasileiro aqui. Tá? Então, gente, quando a gente tem a sorte de ter um aquífero, como aqui em Ribeirão Preto, o que a gente faz? Um poço artesiano. Vai lá e cava, tira a água. Não é? O problema é que, se eu tiver milhões de pessoas fazendo isso, o que vai acontecer com o nível do aquífero? Ele vai baixar. Né? E é o que a gente está vendo agora. O nosso aquífero aqui baixa 1 metro a cada ano desde 2012. Você fala 1 metro? 1 metro é isso aqui, né? Mas quantos metros tem esse aquífero? Vai chegar uma hora que você vai ter que cavar cada vez mais fundo para atingir a água. E isso é grana, é dinheiro que você está gastando ali. Nem todo mundo vai ter os recursos para perfurar em grande profundidade para buscar água. Né? Então, exploração sem controle e alteração das áreas de recarga provoca abaixamento do nível
do aquífero Guarani, por exemplo, e qualquer aquífero, na verdade, né? Então, beleza, eu não tenho aquífero perto de mim, mas eu tenho mar. O que eu posso fazer? Vamos tentar rebocar uma geleira? Olha que ideia esquisita. Tem projetos, acreditem, isso está sendo estudado, de rebocar geleiras do Círculo Ártico. Então eles estão planejando levar 2 barquinhos, né? Um aqui, outro aqui, e puxar com arrastão, trazer um iceberg diretamente para um país. Você fala, pô, mas um iceberg não é pouca água? É água pra caramba. É água pra caramba. Porque a maior parte do iceberg está debaixo d'água, né? Problema, custa caro, tem muita perda por causa do calor. Não é qualquer barquinho que vai conseguir arrastar um iceberg. Tem uma série de problemas de engenharia. E outra, para fazer essa redinha aí vai ser difícil também, né? Por isso que eu acho que ninguém está usando isso ainda. Mas estão pensando seriamente em fazê-lo. Principalmente para Califórnia, costa da África, que já estão com problema de água. Outra solução, gente. Quem já ouviu falar de bombardear nuvens, chuva artificial? É uma coisa, parece ficção científica, mas funciona. Então, qual que é a ideia aqui? No começo, eles faziam isso com rojões. Eles tinham... como é que se chama? Canhões que atiravam cartuchos nas nuvens, e dentro das nuvens esses cartuchos explodiam. Hoje em dia, as pessoas estão fazendo isso por voo de avião. Então, qual que é a ideia? Você passa por cima ou por dentro da nuvem e solta cristalzinhos de iodeto de prata, geralmente. É caro. Iodeto de prata. Caro pra caramba. Mas funciona. Esses cristalzinhos, o que eles fazem? Você tem água na fase de vapor, certo? Quando você joga um cristalzinho aqui, o que acontece? Você aglutina microgotículas de água e acaba transformando isso num centro de nucleação para formar uma gota. Então você acaba furando a nuvem e ela começa simplesmente a produzir chuva, né? Mesmo que você esteja num deserto. Basta ter uma nuvem grande ali, começa a chover. Pode falar. Ela é potável por 2 motivos. Primeiro, o iodeto de prata é extremamente insolúvel. A solubilidade dele é desprezível. Então você pode pôr numa piscina, você não consegue dissolver um cristalzinho de iodeto de prata. Segunda coisa, a prata ela tem características bactericidas. Então é até bom ter um pouquinho de prata, por incrível que pareça. Se tiver traços de prata, você mata germens. Esses kits de acampamento aí que tem, boa parte tem prata, tem sinais de prata. Tá? Óbvio que você não vai tomar prata, mas se tiver um pouquinho, você não vai morrer, não. Tá? E eu acho que é por isso que eles usam o iodeto de prata. E com a luz ele some. Tudo bem? Então, gente, voltando aqui ao assunto, eu posso produzir chuva, desde que eu tenha nuvem suficiente para isso e grana suficiente para isso. Porque não é barato, né? Mandar um avião lá para cima e fazer esse tipo de abordagem, tá? Isso que existe em quase toda a cidade é de fundamental importância, né? Estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto. Normalmente, em qualquer país avançado, toda cidade tem que ter o seu. Por quê? A gente precisa fornecer água boa para a população, ou seja, livre de bactéria, livre de contaminante. E devolver a água para a natureza mais ou menos da maneira que a gente pegou. Então, para isso, o que eu preciso fazer? Eu vou jogar lá o esgoto sem tratar no rio? Não, porque eu mato o rio, né? Acabo matando o rio se eu jogar muita sujeira no rio. Então, eu tenho que tratar lá na estação de tratamento de esgoto, para depois eu poder devolver para o rio sem problema nenhum. E aí a gente fecha um ciclo. Capta do rio, usa, devolve para o rio. Capta do rio, usa, devolve para o rio. Tem um custo. Mas esse é um dos melhores jeitos de reciclar a água. A gente está reciclando a água ali. E aí entra a parte que eu ia falar das membranas que passaram ali.
São aparelhos de dessalinização. Então o nome já está dizendo para que serve. Para retirar sal da água. Isso seria muito bacana, porque eu poderia pegar água do mar, passar nesse aparelho, como se fosse um coador de café, né? E ficar com água potável. E me livrar do sal depois. Devolvo para o mar, que seja. Né? Então, olha, dessalinizar a água pode ser feito de duas maneiras, principalmente. Né? Uma delas é por destilação. Todo mundo conhece a destilação aqui? Do mesmo jeito que faz cachaça, por exemplo. Você ferve o mosto, tem um vapor, condensa o vapor, recupera do outro lado. Posso fazer com água. Fervo água salgada, condenso água e uso a minha água que eu destilei. Né? Ou por um processo que é chamado de osmose inversa. Tenho certeza que vocês já viram osmose na escola. Onde que entra a osmose aí, gente? Por que osmose é importante? Onde é que a gente vê osmose trabalhando de fato? Tecido quando molha, mas tem um exemplo melhor. Como é que a planta toma água? Como é que suas células se hidratam? Você toma lá um isotônico. Por que você toma isso? Se você tomar água do mar, você pode ter problemas. Por quê? Tudo isso está envolvido ao conceito de osmose. Né? E eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Então, ó, vamos lá. Se eu tenho uma membrana biológica, por exemplo, a membrana celular, que é semipermeável. O que é semipermeável? Ela deixa passar algumas coisas, mas não deixa passar tudo. A membrana celular das plantas deixa passar água, por exemplo. Alguns sais minerais passam, mas não passa qualquer coisa. Então vamos supor que isso aqui, gente, seja a parede celular de uma célula vegetal, de uma raiz, por exemplo. Né? E eu tenho aqui, olha, um meio salino. Tem um grau de salinidade respeitável aqui dentro. Não tanto quanto o mar, né? Biocompatível ainda, salinidade compatível com a vida. E eu coloco água desse lado, o que vai acontecer? Eu vou ver um fluxo de água por essa membrana e aqui o volume vai crescer. Certo? Por quê? Porque eu estou criando o que a gente chama de pressão osmótica. A água entra nas células por conta disso. E é um processo espontâneo. É espontâneo. Por isso que se eu jogar, por exemplo, sal no pé da minha planta, plantei um feijãozinho bonitinho lá, joguei um cristal de sal. Joguei sal aqui. O que vai acontecer? A salinidade aqui vai estar maior do que aqui. E aí a água, em vez de entrar, ela sai. Ela desidrata. Né? Por isso que você quer preservar, por exemplo, carne seca, você põe sal para tirar a água da carne. Desse jeito, por osmose, ela vai sair. Tudo bem? Então veja, a osmose inversa é o processo ao contrário que a gente vai fazer. A gente vai usar essa inspiração natural, que é um processo natural, que nutre as células, só que a gente vai inverter. Então, a pressão osmótica está nessa direção aqui. Agora, se eu pegar um cilindro aqui, ó, e um pistão, e comprimir essa água, o que deve acontecer? Eu devo ser capaz de fornecer uma pressão tão maior do que essa pressão osmótica que eu acabo invertendo o fluxo. Tá? Por isso que chama osmose inversa. Eu estou aplicando uma pressão aqui para combater a pressão osmótica natural e para superá-la, para ter uma pressão maior do que a pressão osmótica. Aí o que vai acontecer? Eu vou ver que a água vai parar de entrar e vai começar a sair. Isso é o processo que a gente usa, gente, para tratar a água do mar. Por quê? Porque ela é mais salgada do que a água que eu preciso para tomar. Então eu tenho que tirar esse sal. O que eu vou usar? Um processo de osmose inversa. Tá? Ótimo. A ideia é simples, né? Mas aqui eu estou falando de uma membrana de uma planta, feita por proteínas, por canais, ionóforos, um monte de coisa. E na minha empresa aqui, o que eu vou colocar nesse lugar aqui? Aquilo que está passando nas mãos de vocês. Membranas especiais. Elas são especiais, não são membranas comuns.
Aqui eu vou abrir só um parêntese para vocês verem de outro ponto de vista. Esses polímeros que passaram aí, eles estão carregados com essa molécula aqui. Essa molécula é interessante porque, ó, elas são ocas. Elas parecem um barrilzinho. E até coloco o gato aqui dentro, ó, porque a molécula em si ela tem a forma dessa abóbora. Só que ela é oca, dá para passar coisa aqui dentro. Então a ideia dessas membranas que circularam com vocês é pegar um polímero comum, tipo PVC, isso que passou era PVC, que faz caneta Bic, essas coisas, é o mesmo polímero, tá? E eu carrego ele com uma quantidade grande dessas moléculas aí. Por isso que ele é meio turvo, assim, são essas moléculas dispersas. Elas não são tóxicas, não são solúveis na água, então tem tudo para dar certo, tá? Aí eu vou dispersar. Por isso que eu não queria entrar em detalhes aqui, porque tem coisa que talvez seja mais avançada, tá? Eu vou dispersar essas moléculas que têm forma de barril dentro da minha cadeia polimérica aqui, né? Então, se eu tiver um íon muito pequeno, por exemplo, um próton, ele até passa. Uma molécula d'água, ele passa. Agora, íons grandes de sais, eles ficam retidos aqui. Então, com essas membranas, a gente consegue eliminar quase 98% do sal da água, numa passada só. Ah, mas isso é novo? Você inventou isso? Não, não inventei isso. Só que essas que estão aí, elas custam 1/1000 do preço das que são usadas hoje em dia na indústria. Então, em termos financeiros, qualquer um pode comprar. Então, isso aumenta a chance de aplicação delas, tá? Já que eu estou aqui, ó, isso é no microscópio eletrônico, como é que elas são, né? E olha que bacana isso aqui. Para demonstrar que elas funcionam, a gente fez um vídeo, está no YouTube esse vídeo aqui. Nós pegamos isso que estava na mão de vocês, que é isso aqui, né? E nós pusemos tinta de caneta dentro da água. Então é uma solução mesmo, ela é transparente, mas é azul. É translúcida, não é uma suspensão. E aí nós filtramos essa água com tinta e ela sai incolor e a tinta fica aqui. Para mostrar que ela segura a molécula mesmo, que o nível é molecular, é uma filtragem molecular. Se eu passasse café ali, ia sair água limpa. Se eu passasse urina, ia sair água limpa, né? Então, por exemplo, aplicação militar, tropas no deserto. Eles têm um kit lá para tratar a urina e tomar a urina, se faltar. Com isso aqui dá para fazer um negócio bem mais simples, né? Sem energia. Garanto que é melhor do que morrer de sede. Você trata a urina e toma, não tem jeito. Tá? E aqui passou também, ó, uma esponjinha, não sei se vocês viram, dentro de um blisterzinho de plástico, passou um tequinho de esponja, né? A esponja ela tem outra aplicação que não é filtrar água, mas é remover óleo de água. Então essa esponjinha que está passando aí, o que a gente faz? A gente joga nessa mancha, que é um problema ambiental, quando vaza petróleo é um problema ambiental. Ela simplesmente absorve todo o petróleo, todo o óleo. A gente esmaga essa esponja e joga ela de novo. Então a gente recupera o óleo, né, a custo energético só de esmagar a esponja. Então é como se fosse fazer a faxina mesmo da água. A gente deixa na superfície e limpa, tá? Então, isso basicamente é o que eu queria mostrar dessas membranas aqui. Tem um monte de aplicação aqui, acho que não vem ao caso, mas só para encerrar minha apresentação aqui, eu vou voltar. Essas membranas que a gente faz lá no meu laboratório servem para isso, para tirar sal da água do mar. Tem várias reportagens no jornal sobre elas ali, porque a gente patenteou essas membranas. E a USP divulgou essa patente, tá? Então a ideia é o quê? Pegar a água do mar, filtra para não entrar peixinho, não entrar copo de plástico, né, como tem tanto no mar agora, passa na osmose inversa e aqui você recupera a água. Osmose inversa é caro porque a membrana é cara. E também é caro porque eu tenho que aplicar uma pressão imensa ali para a água passar. E isso requer energia. Você não faz sem energia. Então ainda é um processo caro. Mas provavelmente seja o futuro em termos de água.
tá? Aqui só uma ilustração. Essas membranas são semipermeáveis, ou seja, deixa passar algumas coisas, mas não tudo. E aí, dependendo do tamanho do poro que a gente tem, que é o buraquinho, né? A gente vai chamar a membrana de microfiltração. Tamanho do poro aqui, ó, 0,1 a 5 microns. Ultrafiltração, 20 nanômetros a 0,1 micron. E nós estamos, essas que vocês estão trabalhando aí, ó, elas estão entre esses dois, ó, elas estão bem aqui, ó. Então pode ser tanto de osmose inversa quanto de nanofiltração. Então isso que vocês viram aí são membranas de nanofiltração, tá certo? E olha aqui outro jeito, ó. Essa é a bugiganga mais maluca que eu vi na internet para fazer isso. É um barquinho, né, que tem uma lente de Fresnel. Já viram falar de lente de Fresnel? Sabe aqueles faróis de navegação que tem no mar? Ali na costa, né? Eles têm uma luz extremamente potente. Por quê? Porque eles têm lentes de Fresnel. Fresnel foi um físico francês que desenhou lentes desse tipo. Elas são super mais, vamos dizer assim, mais eficientes do que lentes normais, principalmente para concentrar a luz. Então, a lente concentra a luz na água do mar que entra por aqui, né? Entra por aqui no barquinho, a água evapora, ela condensa, cai num funil, vem para esse tubinho aqui, e daqui você leva para a tua casa, né? Mas isso tem que ficar em alto mar, não tem jeito. Mas parece ser bem interessante como dispositivo, né? E, por fim, tem uma solução que a gente conhece bem, que é a transposição de rios, né? Que é uma ideia que data de 1847, por incrível que pareça. No reinado de Dom Pedro II já estavam pensando em transpor o São Francisco para o semiárido. Por que não deu certo até agora? Primeiro, não tinha tecnologia, não tinha dinheiro, às vezes não tinha os dois juntos, né? E tem toda uma questão ambiental. Aí a gente começa a esbarrar a necessidade humana na questão ambiental. Óbvio, nós precisamos de água para irrigar o Nordeste. Como é que nós vamos fazer? Vamos tirar de um lugar e vamos rasgar o sertão com um rio que não existia. O que vai acontecer ali? Vai começar a aparecer água onde nunca teve. A gente vai alterar o quê? O microclima. Aquele clima vai ficar mais úmido. A gente pode criar um desequilíbrio no bioma dali, nas espécies que viviam ali sem água. De repente tem água. Fala, ó, vou ir embora daqui, não me adapto nesse lugar. Então pode ter uma mudança ambiental importante. Por isso que a coisa é tão polêmica. Vamos por água? Vamos, mas vamos destruir o que tem ali? Eu não conheço os detalhes dessa discussão, mas imagino que seja basicamente isso. Ambientalistas versus produção agrônoma, né? Então, é uma coisa que está sendo feita, mas com muita cautela. E acredito que vai funcionar, tá? Portanto, mensagem final, para me despedir de vocês. Sabendo usar, não vai faltar. Nós estamos num lugar privilegiado, numa ilha de prosperidade em termos de água. Só que a gente tem que ter a cabeça para valorizar o que a gente tem, o nosso patrimônio, e não destruí-lo, não gastar, não jogar fora, porque lá na frente vai fazer falta. Tá certo? Cada um de nós, se fizer um pouquinho, já está fazendo muito, mesmo sem perceber. E obrigado pela atenção. Qualquer coisa, meu e-mail é esse. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Muito obrigado.